Vamos continuar então com a nossa Escola da Fé, ok? Eu estou fazendo nesse programa de hoje, assim, uma apresentação rápida daquilo que a igreja fala de Jesus, que os evangelistas falaram, que os evangelhos falam, né? Para a gente caminhar nesse ano da fé, né? A porta fidei, a porta da fé, disse o Papa Bento XVI, é Jesus Cristo. Então, é por essa porta que a gente entra. Por isso que estou relembrando aqui essas citações que os evangelistas colocam. Não é que São João coloca lá no evangelho dele, João 10:30, Jesus que diz: eu e o Pai somos um. Somos um, porque Deus é um só. Na verdade, o Pai, Filho e Espírito Santo é um. É a unidade, né? 3 pessoas, mas na unidade da Trindade, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Gente, que versículo importante esse, né? Eu sou a luz do mundo. Ele não disse eu sou uma, né? Uma luz indefinida, como se existissem outras. Não, eu sou a. A quer dizer única. A é artigo definido, feminino, singular. Eu sou a luz do mundo, né? E ele diz: quem não anda comigo, consequentemente, anda nas trevas. Gente, e é verdade, né? Quando a gente olha para a vida da gente para trás, a gente se arrepende dos momentos que não ouviu a voz de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Vocês sabem que os 3 capítulos do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é uma síntese do Evangelho. Tanto é que os teólogos chamam de constituição do reino de Deus, esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Por quê? Porque ali Jesus condensou todo o ensinamento dele no Sermão da Montanha. E quando ele termina, capítulo 7, ele diz aquela frase importantíssima: quem ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, é semelhante ao homem imprudente que construiu a casa lá na beirada da areia, lá na beirada do rio. Vem a enchente, a tempestade e carrega tudo. E foi grande a sua, né, destruição. Mas aquele que ouve as minhas palavras, acredita, põe em prática, vive, né? É como aquele que constrói a casa no alto, na pedra, na rocha. Pode vir vento, chuva, tempestade, a inundação fica lá embaixo e a casa continua de pé. Mas é impressionante como as pessoas não aprendem isso, né? Não aprendem que a salvação, a alegria, a paz está, né, exatamente aí. Ainda eu estava dizendo que eu lia o livro de Gertrude von Lefort, né? Quando as irmãzinhas lá, carmelitas, foram levadas para um interrogatório, e é impressionante que a Revolução Francesa, aqueles racionalistas, ateus, mandaram fechar todos os conventos que fossem de contemplação, porque diziam: tudo isso aí é inutilidade. E tem mais ainda, como nós estamos pregando a liberdade, essas pessoas que estão nesses conventos, elas estão com a liberdade violada, estão sendo sacrificadas. E quando foi na hora do tribunal, uma das irmãs disse: vocês pensam que nós estivemos lá no convento presas? Se existe felicidade no mundo, é a felicidade que nós lá dentro experimentamos. Disse lá né, no tribunal do júri revolucionário, que o julgavam e o condenaram todas à morte. É impressionante, né? Então, lá naqueles mosteiros, ela dizia: se existe felicidade no mundo, é a felicidade que nós vivemos no mosteiro, né? Porque o Cristo dá essa felicidade. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Porque só Deus pode perdoar pecado. Então, quando Jesus perdoa pecados, né, ele mostra que ele prova que ele é Deus. Pode virar. Por que Jesus veio ao mundo? É uma pergunta que, né, a teologia coloca. O Papa Paulo VI, no credo do povo de Deus, o credo do povo de Deus é aquela explicação do credo que o Papa Paulo VI fez. Não é? Foi o último Papa que fez
uma profissão de fé, uma explicação do credo. Ele diz: cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos remiu do pecado original e de todos os pecados pessoais, cometidos por cada um de nós, de sorte que se impõe como verdadeira a sentença do apóstolo: onde abundou o delito, superabundou a graça. Bom, a citação Romanos 5:20, né? E a profissão de fé do Papa Paulo VI, no número 17. Então, por que o Cristo veio ao mundo? O credo diz: para tirar o pecado do mundo, desde o pecado original até os pecados pessoais. O pecado original, Cristo tira pelo batismo. Os pecados pessoais, ele tira pela confissão. Então, ele tira os pecados do mundo. É por isso que a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, a primeira coisa que Jesus fez foi instituir o sacramento da confissão. Lembra? João 20:22, ele apareceu no cenáculo, os apóstolos levaram até um susto, ele disse: a paz esteja convosco. Depois ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por que ele instituía o sacramento da confissão? Porque ele veio ao mundo para isso. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Tanto é que São João, quando anunciou, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso, Sandro, o Papa disse esses dias uma coisa muito interessante: se a igreja não falar de Jesus Cristo, ela se transforma numa ONG só de assistência social. O Papa disse uma coisa muitíssimo importante que está acontecendo hoje. Tem muito missionário hoje que vai lá tratar dos índios e não fala de Jesus Cristo. Não leva o batismo, não leva a Eucaristia, vai lá só cuidar do índio como se fosse uma ONG social. E também ao contrário, né? Muitas vezes as pessoas esperam que a igreja vende tudo e dá para os pobres, faça assistencialismo, né? Então, muitas vezes as pessoas nos veem também a igreja como uma grande instituição de caridade, né? E no fundo, a nossa maior missão é falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro! Eu achei muito interessante o Papa Francisco dizer isso: se a igreja não pregar Jesus Cristo, ela se transforma numa ONG de assistências sociais. ONG de assistência social está cheio. Agora, para levar salvação para o homem, só tem um, é a igreja, mas é por meio de Jesus Cristo. Sabe, esse Papa tem aula. O povo está pensando, sabe, o Sandro, que esse Papa é bonzinho, ele desceu do carro lá, abraçou aquele aleijado, um gesto belíssimo dele, mas o povo está pensando que ele vai aceitar tudo agora, que vai aceitar aborto, vai aceitar... Olha o que ele disse, eu até trouxe aqui uma citação dele, o aborto, ele falando do aborto: o problema moral do aborto é de natureza pré-religiosa. No momento da concepção está o código genético da pessoa, ali já existe um ser humano. Separa o tema do aborto de qualquer concepção religiosa, é um problema científico. Não permitir o desenvolvimento de um ser que já dispõe do código genético de um ser humano não é ético. Abortar é matar alguém que não pode se defender. O aborto nunca é solução. Sabe? O pessoal está pensando que esse Papa vai abrir... Quando ele fala, por exemplo, do casamento homossexual, de casamento de homem com de mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, ele diz assim, não é? Não sejamos ingênuos, não se trata de uma simples luta política, o que se pretende é a destruição do plano de Deus. É uma jogada do pai da mentira, do demônio, para confundir e enganar os filhos de Deus. Esse Papa é firmíssimo na doutrina. Se enganam aqueles que pensam que ele vai sacrificar a verdade em nome da caridade. Não vai, não. Ele não vai sacrificar a doutrina em nome da caridade. Ele vai fazer a caridade de São Francisco. A caridade que a igreja sempre fez em 20 séculos. Mas pode ter certeza que assim como São Francisco foi um homem firme na doutrina, firmíssimo na doutrina, ele é firme na doutrina. Bom, mas vamos em frente aqui.
O nome de Jesus significa Deus que salva. Eu não sei se as pessoas já perceberam isso. O judeu, quando punha o nome de alguém, não era assim, porque o nome é bonito, como a gente faz hoje. Não. O judeu, quando punha o nome num filho, ele estava pensando na identidade e na missão daquela criança. Então, quando o anjo disse para Nossa Senhora, você vai colocar o nome dele de Jesus, né? Jesus quer dizer Deus salva. Ou seja, quem ele é? Qual é a identidade dele? Ele é Deus. Qual é a missão dele? Salvador. Então, Deus salva. É a palavra Jesus. Como só Deus pode perdoar os pecados, né? Como dizia lá, já no Evangelho de São Marcos, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, realiza esta obra de perdoar os pecados. O Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja para perdoar os pecados. Professor, em cima disso que o senhor acabou de falar um pouquinho, o Daniel Brandão mandou uma pergunta para a gente. Se Jesus é Filho de Deus e Jesus é o próprio Deus, então sabemos de onde Jesus veio. Então pergunto, e Deus veio de onde? E o que havia antes de tudo, junto com o nosso Deus? Essa pergunta toda hora, de onde veio Deus? Deus sempre existiu. Deus é eterno. Ninguém fez Deus. A pergunta, quem é que fez Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. Porque se houve um Deus que fez Deus, então tem que ter um outro Deus que fez. E aí não acaba nunca. Deus é incriado, né? Vamos aproveitar o quadro negro novo que colocaram aqui, né? Deus é incriado. Incriado. Ou seja, Deus não é criado. Tá certo? Quem é criado é criatura, não é Deus. Se alguém criasse Deus, Deus não seria Deus. Ele sempre existiu. Mas não dá para entender. Não dá mesmo. Lógico que nós não vamos entender Deus. Deus não cabe na nossa cabeça. Quem entendeu isso foi Santo Agostinho. Santo Agostinho disse, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Se tu o entendesses, ele não seria Deus, diz Santo Agostinho. O Deus que cabe na tua cabeça não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Porque Deus, ele é mistério, ele não cabe na nossa cabeça. Um desses mistérios é esse, não teve princípio e não tem fim. Não tem passado para ele, não tem presente, não tem futuro. Deus é um instante que não passa, não existe o tempo para Deus, o tempo existe para nós, que somos criaturas. Na eternidade não tem mais tempo, entende? É por isso que as pessoas se enganam muito quando pensam na eternidade, que pensa na eternidade com a cabeça na terra, aí pensa tudo errado, né? Pensa tudo errado. Bom, vamos lá. O anjo mostra a José que ele vai salvar o povo dos seus pecados, né? O anjo fala para São José, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, o que dela vai nascer é obra do Espírito Santo. Ele veio para tirar o pecado do seu povo, e você vai dar-lhe o nome de Jesus, né? Uma das glórias, uma das honras de São José, é ele ter dado o nome para Jesus, porque quem dava o nome era o pai, e o pai dava o nome para a criança no 8º dia, quando fazia a circuncisão. Então o pai colocava o nome, e coube a José a glória de colocar o nome do menino de Jesus, né? É muito bonito isso, pode passar. Ela, Maria, dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, essa é a missão de Jesus. Uma coisa que nós temos que entender, que o Catecismo da Igreja coloca bem claro, é o seguinte: a pior realidade que existe no mundo, para a pessoa, para o mundo, para a igreja, é o que se chama pecado. Pecado é a total destruição do plano de Deus. Então Jesus veio para quê? Veio para tirar o pecado. E o pecado é um negócio tão horroroso, o pecado é um negócio tão feio, que precisou a morte do Cristo na cruz para acabar com ele. Aí você entende a hediondez do pecado, a gravidade do pecado, o horror do pecado. Não bastou Jesus chegar aqui, pregar o evangelho e ir embora. Não, ele teve que beber o cálice até a última gota.
Entende? E quando a gente olha, gente, para o que está acontecendo no mundo de hoje, a gente entende. Quando eu vejo 1 milhão de abortos no Brasil, quando eu vejo essas loucuras de imoralidades que nós estamos vendo, eu digo, meu Deus, só mesmo o Senhor morrendo na cruz é que haveria perdão suficiente para tudo isso, Sandro. Quem é que vai ter perdão para tanta coisa? Realmente tinha que ser um holocausto, um sacrifício de valor infinito. Porque o que essa humanidade faz de loucura, de blasfêmia, não é brincadeira. Olhando para o pecado do homem hoje, você entende por que Jesus Cristo passou o que passou. Interessante, né, professor? Que assim, tudo aquilo que estão tentando liberar hoje a própria lei, a própria Constituição, é tudo fruto de pecado. Tudo fruto São do Paulo pecado. já disse, o salário do pecado é a morte. Todo o sofrimento do mundo, toda a morte do mundo, tudo. Aqui, acabei de escrever esse livro, Mulheres Sofridas, lágrimas e lágrimas e lágrimas, e-mails de mulher chorando, reclamando. No fundo, quando você desce na causa principal, é o pecado. E não é, vejam bem, eu não estou falando, não é o meu pecado só que me faz sofrer. Não, é o pecado da humanidade. Entendeu? É o pecado da humanidade que cai em cima da cabeça da própria humanidade. Então, o inocente que não fez às vezes mal nenhum, o mal atinge ele, porque a humanidade é solidária. Entende? Mas no fundo, a raiz de tudo é o pecado. Por isso que não adianta a gente querer resolver o problema do mundo só atacando os efeitos. Você tem que atacar a causa. E a causa é o pecado. Por isso que Jesus veio e instituiu o sacramento da confissão. No primeiro dia da ressurreição. E o batismo. Diz para os apóstolos, vão batizar todo mundo. Prega o evangelho e batiza todo mundo, porque ali ele arranca o pecado original. Ele corta a raiz da erva daninha. Aí depois ele vai combater os efeitos que ficaram, né? A concupiscência da carne que ainda fica, mas que pela confissão Deus vai perdoar. Está aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é outra expressão que eu não sei se todos entendem. Na Bíblia, lá no livro do Levítico, no livro também, acho que dos Números, tem aquele holocausto perpétuo que Deus mandou Moisés fazer. O que era aquele holocausto perpétuo? O judeu pegava, todo dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde, um cordeirinho de 1 ano, e o sumo sacerdote, o sacerdote do templo, sacrificava aquele cordeiro, quando o dia começava e quando o dia terminava, porque para o judeu, o dia vai de 6 da manhã às 6 da tarde, à noite eles não contam, é 6 da manhã às 6 da tarde, então, quando o dia começava, o dia terminava, um cordeiro imolado, era o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do povo. Então, quando João Batista olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do povo, ele disse tudo. Ele vai ser imolado, como aquele cordeirinho, para que o homem tenha perdão dos seus pecados. Não existe debaixo do céu, aquele versículo que eu falei de São Pedro, outro nome, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha, gente, pode ser que alguém não aceite isso daqui. Pode ser que alguém queira buscar salvação em outros lugares, mas a palavra de Deus é essa. A palavra de Jesus Cristo, e que aqui ele repete sem cessar, é essa: não tem salvação fora de Jesus Cristo. Vamos em frente. São Paulo, ele era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. Olha aí, era Deus. O mundo separou de Deus. O pecado original fez isso. Cristo fez isso, né? Pelo sangue de Cristo o mundo foi reconciliado com Deus. Por isso que Cristo é chamado de pontífice. Por que o Papa é sumo pontífice? Porque o Papa é o vigário de Cristo na terra, e Cristo é essa ponte. Que ponte? Que uniu o homem e Deus que estavam separados. E como o Papa é o vigário de Cristo na terra, é o sumo pontífice. Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue. Um dia, sabe, gente, eu fiz uma pesquisa na Bíblia. Convido a você que faça.
Procura nas cartas, especialmente de São Paulo e de São Pedro, quantas vezes aparece que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Esse sentido. Eu encontrei mais de 50 versículos semelhantes a esse aqui. Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu sangue. Eu encontrei mais de 50 versículos dizendo que nós fomos salvos pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício. São Pedro fala, São João fala, São Paulo fala inúmeras vezes. É o mistério da redenção. Foi Ele que nos amou e enviou no seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Olha aí, está vendo o versículo? São João, vítima de expiação. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João 1,4,14. E aí, você vai encontrar, este apareceu para tirar os pecados. 1 João 3,5. Aí, toda hora você encontra. Jesus se uniu a todos os homens pela encarnação. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate pela multidão. Toda hora você encontra esse sentido. Por isso que a igreja celebra a Semana Santa, com tanta celebração litúrgica. E faz, por exemplo, na Sexta-feira Santa, a adoração do Cristo na cruz. Né? Algumas pessoas já me perguntaram, não está errado dizer adoração da cruz? Não, não está errado, é adoração do Cristo na cruz. A cruz sem o Cristo não tem sentido. Né? É adoração do Cristo na cruz. Você beija o Cristo pregado na cruz. Por quê? Porque ali, né, como o padre canta no meio da Sexta-feira Santa, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Né? Ali foi pendurado Cristo que trouxe a salvação do mundo. Eu gosto muito dessa citação aqui, que é do Catecismo. Presta atenção nessa citação. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, no homem estava a pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Parágrafo 616 do Catecismo. Não sei se entenderam bem. O Catecismo diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada para salvar a humanidade. Por quê? Porque o Cristo salvou, porque na pessoa humana dele estava a pessoa divina do Verbo. Então o Verbo morreu na cruz ali com o homem Jesus. É claro que o Verbo não morre, mas o Verbo estava na pessoa de Jesus, participou daquele sacrifício. Então, a oferta que foi feita a Deus da morte de Cristo não foi a oferta só da vida de um homem, foi a oferta da vida de Deus. É por isso que a igreja bateu muito contra as heresias, que o gnosticismo, por exemplo, a gnose, que foi a primeira heresia que entrou na história da igreja, que não acreditava que o Cristo tivesse se encarnado, o Verbo tivesse se encarnado, porque a gnose ensinava que a matéria era má, era do Deus do mal. Como é que o Verbo, que é Espírito, vai se unir à matéria, que é o Deus do mal? Então, o que morreu na cruz não foi um homem que era Deus, mas simplesmente um homem. Então não houve salvação. Porque se um homem só morre na cruz, não adianta nada, tem que ser um homem que seja Deus. Aí o sacrifício tem valor infinito. O Concílio de Trento, aquele concílio que foi feito em 1545, depois da Reforma Protestante, não é? Aquele concílio disse que por sua santíssima paixão, no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. A justificação. Quer dizer, diante de Deus, nós fomos perdoados, justificados. Esclarecendo que somente o único sacrifício de Cristo é princípio de salvação eterna. Isso também diz a carta aos Hebreus. Só o sacrifício de Cristo é princípio de salvação eterna. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirmou, é muito bonita essa citação,
muito bonito. Esse é da carta aos Hebreus. Quando Cristo entrou no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aquilo que está no Salmo 40 e aquilo que está em Hebreus 10, 5, 7. O Filho chegou para o Pai, no seio da Trindade, e disse: eu sei que sacrifício de touros, ovelhas, não são suficientes para salvar a humanidade. Tudo isso é apenas uma prefiguração, um preparo. Então, eis-me aqui, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Ou seja, o verbo não tem corpo, o verbo é por espírito. Quando o verbo pede ao Pai, dai-me um corpo, o verbo se encarna para poder realizar, então, o mistério da redenção. É o que a carta aos Hebreus explica para a gente direitinho. Esta é a nossa fé, gente. A fé que nesse ano da fé a gente precisa entender, a gente precisa vibrar com ela, guardar no coração e passar para os outros. Entende? Passar para os filhos. Muito pai, muita mãe tem dificuldade de levar o filho para a missa. Meu Deus, precisa ensinar para o filho o que significa a missa. A missa é a presentificação desse sacrifício. Então, tem que ir ensinando para os filhos o sentido da missa, para que a criança comece a tomar gosto, né? Pela missa.